Irmãos, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Êxodo, capítulo 12. Do versículo 1 ao versículo 14. Vamos nos pôr de pé, irmãos, para a leitura deste texto. Êxodo, capítulo 12, do 1 ao 14. O texto fala sobre a instituição da primeira Páscoa. Esta Páscoa, irmãos, ela foi celebrada no dia em que o povo de Israel saiu do cativeiro lá no Egito. O Senhor Deus mandou o povo de Israel celebrar a Páscoa. E eles celebraram, mataram um cordeiro por família. A família menor, a família pequena, eles mataram um cordeiro por cada duas famílias pequenas. E a família grande, maior, mataram um cordeiro por cada família. E ali comeram a carne cozida e o sangue foi usado para passar nos umbrais das portas, nas portas da casa dos hebreus. E eles comeram os pães asmos, sem fermento. Êxodo 12, do 1 ao 14. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro por cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com seus pés e com sua frissura. E nada dele deixará até amanhã, mas o que dele ficará até amanhã queimará no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e farei todo o primogênito na terra do Egito, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Fale aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Sabemos que o Teu precioso Filho, o Teu primogênito, morreu. Numa sexta-feira, Ele foi levado ao madeiro como ovelha muda, e Ele não falou, mas Ele foi levado porque era propósito do Senhor que o Teu único Filho, o Teu primogênito, morresse em nosso lugar. E o Senhor Jesus morreu, pagou um alto preço, preço de morte na cruz, por nós que somos hoje ovelha do Teu pasto. E Ele morreu numa sexta-feira e ficou na sepultura sexta, sábado, e no domingo de manhã Ele ressuscitou. Quando Maria e Maria Madalena foram à sepultura de Jesus, elas viram a pedra removida. E o anjo disse àquelas duas mulheres que Jesus não estava mais ali. E Ele vive e reina para todo sempre. Senhor Deus, fala aos nossos corações nesta noite. Hoje nós celebramos a Páscoa. E Jesus Cristo é a verdadeira Páscoa. O Senhor Jesus é a nossa Páscoa. Fale aos nossos corações, Senhor Deus, nós oramos em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, meus irmãos. Meus irmãos, o povo de Israel, Deus deu uma ordem ao povo de Israel, que eles celebrassem a primeira Páscoa. E aquele povo, irmãos, eles celebraram a primeira Páscoa, e aquela seria a última noite que aquele povo, o povo de Israel, iria dormir no Egito. A última noite que eles estariam ali no Egito. E aquela noite o Senhor Deus, Ele disse: vocês vão matar um cordeiro por família, vocês vão pegar o sangue, e o sangue vai ser passado com isopo. Este texto fala sobre algum simbolismo, irmãos. Nós temos aqui o isopo. O isopo era uma planta que existia em Israel. Era uma planta, as suas flores eram azul. E o Senhor Deus mandou eles pegar o isopo, matar o cordeiro, e pegar aquele sangue e passar o sangue nas portas da casa dos hebreus. E assim, o povo de Israel, eles fizeram, pegaram o sangue e passaram o sangue nos portais da casa com aquela planta isopo. Também o Senhor Deus mandou o povo de Israel: vocês vão comer o pão asmo, sem fermento. Porque o fermento, irmãos, ele simbolizava o pecado. Os fermentos. E o Senhor Deus, Ele disse para a nação de Israel: vocês não podem comer o pão com fermento, mas vocês vão comer o pão asmo, sem fermento. E esta noite vocês vão comer o cordeiro assado, o sangue vai ser passado nos umbrais da porta, os pães sem fermento, vocês vão comer os pães, e vocês vão sair do Egito. E o povo, irmãos, eles pintaram os umbrais das portas, e quando o anjo da morte, ele passou, o anjo, sobre o Egito, ele entrou em todas as casas dos egípcios, o anjo da morte entrou, e matou todos os primogênitos dos egípcios. Mas os primogênitos dos hebreus, nenhum morreu, porque eles obedeceram ao Senhor Deus e celebraram a primeira Páscoa. E o Senhor Deus mandou aquele povo: vocês vão celebrar agora essa Páscoa, não só hoje, mas vocês vão celebrar sempre essa Páscoa. E este mês de abril, irmãos, nós celebramos a Páscoa do Senhor no mês de abril. Jesus, ele morreu numa sexta-feira. Ele estava no jardim do Getsêmani. Ali chegaram os soldados romanos e prenderam Jesus, e levaram o Senhor Jesus até Pilatos.
E o Senhor Jesus, diante de Pilatos, irmãos, ele colocou um ladrão, Barrabás, diante de Jesus, perto de Jesus, e Pilatos perguntou à multidão: quem eu devo soltar? A Jesus ou Barrabás? E aquela multidão, elas foram pagas para acusar Jesus, e aquela grande multidão estava ali dizendo: crucifique Jesus, solte Barrabás. E o criminoso foi solto, e o inocente, o Cordeiro imaculado de Deus, sem pecado, ele morreu em nosso lugar. Ele pagou o alto preço para nos dar vida e vida em abundância. Irmãos, esta noite nós queremos falar um pouco neste tema. Jesus, a verdadeira Páscoa. Hebreus capítulo 9, versículo 22, a parte B, está escrito: sem derramamento de sangue não há remissão. A Cláudia vai estar projetando Hebreus 9, 22, parte B, está escrito assim: e sem derramamento de sangue, parte B do versículo, não há remissão, não há perdão de pecados. Aqui o texto está falando, irmãos, que Jesus Cristo, irmãos, ele iria morrer em nosso lugar em uma cruz, no madeiro. O Cordeiro, irmãos, ele era morto para a remissão dos pecados do povo de Israel, da nação de Israel. Quando o sacerdote, ele imolava, ele sacrificava o cordeiro, o sacerdote, ele sacrificava o cordeiro, porque o cordeiro era morto para a remissão do pecado da nação de Israel. Mas Cristo Jesus, irmãos, ele foi um sacrifício único, um sacrifício do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu, e ele morreu sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão de pecados. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, nós que já somos ovelha do seu pasto, e ele morreu também para perdoar toda a humanidade que se arrepende, que se converte, que aceita Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Falamos, irmãos, sobre o simbolismo, o fermento, os pães asmos sem fermento. Deus mandou o povo de Israel comer o pão sem fermento, porque o fermento frequentemente simbolizava a impureza, o pecado, a rebeldia contra Deus. O fermento, ele tinha esse simbolismo, ele simbolizava a impureza, o pecado, a rebeldia do homem contra Deus. As ervas amargas, o Senhor Deus também, ele mandou o povo comer o cordeiro com ervas amargas. As ervas amargas simbolizavam a vida dura dos hebreus no Egito. O escravo, ele não tem uma vida mansa. O escravo, ele tem uma vida dura. Ele não tem direito, ele só tem, dever. Ele só tem obrigação, ele não tem nenhum direito, o escravo. E o povo de Israel lá no cativeiro no Egito, a vida deles era muito dura. Um escravo, ele apanha. Um escravo, ele não come bem, ele come mal. Um escravo, a vida dele é muito dura, é sofrida. E o povo de Israel, eles comeram as ervas amargas, simbolizando a vida dura dos hebreus no Egito. O isopo, irmãos, já falamos também, o simbolismo do isopo, era usado para passar o sangue nas portas dos hebreus. O Senhor Deus mandou: vocês vão pegar a planta, o isopo, e vocês vão pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta. Era um sinal de Deus. O sangue era um sinal de Deus, porque quando o anjo, ele passou na casa dos hebreus, ele não entrou, ele passou por cima. Mas na casa dos egípcios não tinha
o sinal do sangue, a marca do sangue do cordeiro, o anjo entrou na casa dos egípcios e matou todos os primogênitos dos egípcios. Todos eles morreram, até o primeiro filho de Faraó também morreu. A Páscoa, irmão, foi instituída por Deus para celebrar a libertação dos hebreus no cativeiro egípcio. Era um ritual recheado de simbolismo, que mais tarde ficou claro quando Jesus estabeleceu um novo significado para a festa, ao assumir ele mesmo o papel de cordeiro, com uma diferença: seu sacrifício era único e definitivo. O sacrifício do cordeiro mostrava a ideia da substituição. Só haveria libertação mediante a uma morte. Nos versículos 12 e 13, eu quero ler mais uma vez, Êxodo capítulo 12, versículo 12 e 13. Peço que a Cláudia esteja projetando. No versículo 12 e 13, vemos que o sangue do cordeiro nas portas evitaria o falecimento do primogênito daquela casa. O anjo passaria ali no Egito, e o sinal do sangue, quando o anjo ele via o sinal do sangue, ele não entrava naquela casa. Versículo 12 e 13. 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Olha, irmãos, o Senhor Deus dizendo para o povo de Israel: o sangue é o sinal. Eu vendo o sangue, eu não entrarei naquela casa, porque é sinal que ali mora um hebreu, e eu não vou entrar naquela casa. Mas a casa que não estiver o sinal do sangue, eu entrarei e matarei o primogênito dos filhos e dos animais. O anjo do Senhor Deus entraria. Hoje, irmãos, nós temos a marca do sangue de Cristo Jesus em nossas vidas, e nós temos uma proteção também. Esse sangue de Cristo Jesus precioso, vertido no madeiro, ele nos comprou por um alto e bom preço de morte na cruz. Jesus nos comprou, o sangue dele é precioso. O sangue de Cristo Jesus, ele está em nossas vidas, e esse sangue de Cristo Jesus, ele nos protege. Nós somos cobertos pelo sangue de Cristo Jesus. Em Salmos 91, versículo 10, irmãos, há uma promessa de Deus para nossas vidas: mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque nós temos a marca de Cristo Jesus em nossas vidas. O sangue de Cristo Jesus, ele nos lavou, ele nos redimiu. E os anjos do Senhor Deus, ele acampa ao redor de nossas vidas e nos livra de todo o mal. Irmãos, o tema da mensagem desta noite: Jesus, a verdadeira Páscoa. Por que Jesus é a verdadeira Páscoa? Porque ele é o sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29 está escrito que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1:29. Jesus é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que era morto para a remissão dos pecados dos hebreus. Ele era sem mancha, sem defeito. Jesus é o Cordeiro de Deus, ele não tinha nenhum pecado, ele era puro, ele não tinha mancha, ele era o Filho de Deus que morreu para nos dar vida e vida em abundância. Jesus é o Cordeiro de Deus. E no dia seguinte, João viu a Jesus
que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é este Cordeiro que nos redimiu, que pagou um alto e bom preço numa cruz, para nos dar vida e vida em abundância. João 10, versículo 10. E esse Cordeiro, irmãos, ele foi morto uma única vez. O sacerdote, irmãos, ele tinha que sempre sacrificar um cordeiro para a remissão dos pecados dos hebreus. Mas Jesus, uma única vez, ele subiu no madeiro, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Deus Emanuel, o Messias, e ele morreu para nos dar vida eterna, salvação eterna e vida em abundância. Quando Jesus subiu naquele madeiro, irmãos, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si, porque ele morreu para salvar a humanidade. E ele morreu uma única vez, um único sacrifício. E ele morreu numa sexta-feira. E no sábado ele ficou ali na sepultura, sexta-feira, sábado. E no domingo, primeiro dia da semana, o Espírito Santo de Deus ressuscitou Jesus. E ele vive e reina para todo sempre. E ele está à destra de Deus Pai nesta noite, intercedendo por sua vida. Por isso que ele morreu. Ele levou os nossos pecados sobre si, as nossas dores, as nossas enfermidades, Jesus levou sobre si. Jesus, irmãos, é o Cordeiro. Lá na Páscoa, a primeira Páscoa, o Senhor Deus mandou eles matar um cordeiro, fazer o pão asmo sem fermento, e Jesus também é o pão. O Senhor Deus falou: vocês vão fazer um pão, mas um pão sem fermento, porque os fermentos simbolizavam o pecado, a rebeldia do homem contra Deus. Aí o Senhor Deus disse: vocês vão comer o pão sem fermento. E Jesus, irmãos, ele é o pão da vida. Jesus é a verdadeira Páscoa, porque ele é o pão da vida. João 6,35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha, irmão, Jesus, ele disse, ali é o próprio Senhor Jesus dizendo. E Jesus lhe disse: eu, o Senhor Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Jesus, ele sacia a nossa fome espiritual. Todo homem que tem fome de Deus, só Jesus pode saciar a sua fome espiritual. E quem crê em mim nunca terá sede, porque Jesus é rios de água vivas. O Senhor Jesus, ele é rios de água vivas. E você que tem sede da palavra de Deus, Jesus também sacia a sua sede espiritual. O pão era comido sem fermento. O pão era asmo, o fermento simbolizava o pecado. Jesus é o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus é o pão que sacia a nossa fome espiritual. Ele é o pão que alimenta a nossa vida espiritual, que alimenta esta humanidade, é Jesus. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. No século I da era cristã, no ano 1 do século I, o Filho de Deus é o pão de vivo que desceu do céu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele desceu do céu, irmãos, para saciar a nossa fome. Todos nós que estamos aqui na igreja, que já somos cristãos, nós temos fome de Deus. E o cristão, ele tem que ter muita fome de Deus, ele tem que comer esta palavra, porque esta palavra é pão. O cristão tem que ter sede de Deus, beber muito dessa palavra, porque esta palavra é rios de água vivas, e ela sacia a nossa sede espiritual. E o Senhor Jesus é este pão que desceu dos céus.
Ele sacia a nossa fome. O Senhor Jesus também, irmãos, Jesus é a verdadeira Páscoa, porque Ele deu o seu sangue precioso por nós na cruz do Calvário. Isaías 53, do versículo 1 ao versículo 5. O profeta Isaías escreveu a morte do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele deu o seu sangue carmesim, o seu sangue puro, o sangue que purifica todos os pecados. Jesus, Ele deu o seu sangue naquela cruz, e Ele nos comprou quando Ele morreu. O Senhor Jesus, Ele olhando naquela cruz para a humanidade, Ele disse para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor Jesus naquela cruz, Ele já estava orando por você, meu irmão. Ele estava orando por você, por mim, por todos nós naquela cruz, porque Jesus, Ele sabia que Ele estava morrendo para a remissão de toda a humanidade, para redimir do pecado toda a humanidade, os que viveram antes de Cristo e os que viveram depois de Cristo, e nós que estamos vivendo também no século 21, Jesus morreu para nos redimir. Ele pagou aquele alto preço no Calvário. Isaías 53, versículo 1 ao 5 está escrito: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Cordeiro de Deus, irmãos, o seu sangue precioso foi vertido naquele madeiro, e Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças, os nossos pecados. Ele levou sobre si, irmãos, tudo aquilo que afligia nós, que fazia a humanidade sofrer. Jesus levou sobre si no madeiro, e Ele pagou um alto e bom preço por nós, preço de morte na cruz do Calvário. Jesus morreu para nos dar vida eterna. O sangue do Cordeiro era passado nas portas da casa dos hebreus, Apocalipse 1:5. A parte B, Apocalipse 1:5, a parte B. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e o seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Olha, aquele que nos amou, Jesus nos amou, e o seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O sangue precioso de Jesus nos lavou. Quando você vivia lá no mundo, a Bíblia diz que você era criatura de Deus, mas o sangue de Cristo Jesus te lavou. Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem, o homem que estava lá no mundo, o homem que estava lá no lamaçal do pecado, errando, desobedecendo a Deus. Deus não leva em conta o tempo da ignorância dos homens, e o sangue de Cristo Jesus nos lavou, nos redimiu no Calvário. O sangue
precioso do Senhor Jesus. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou os nossos pecados. O sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. 1,7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo Jesus naquele Calvário, irmãos, ele nos purifica de todo pecado. Não é de algum pecado, não é de todo pecado. Todo pecado, o sangue de Cristo Jesus no Calvário, ele purifica. Eu não sei nesta noite se há alguém aqui que ainda não fez um encontro com o Senhor Jesus. Talvez você está aqui nesta noite, e talvez nesta noite você precisa de ser lavado pelo sangue de Cristo Jesus. E o sangue de Cristo Jesus, esse sangue precioso, o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Talvez você está aqui nesta noite, veio aqui na Igreja Batista da Capelinha, e você ainda não é um cristão, mas saiba que o sangue de Cristo Jesus te purifica. Talvez você ainda não tem Jesus no seu coração, talvez ainda nesta noite você ainda não fez um encontro com o Senhor Jesus. Talvez você foi convidado para vir aqui à igreja, para participar deste culto, mas talvez nesta noite você veio aqui, e nesta noite você não tem ainda o seu nome escrito no livro da vida,